Estamos de volta a mais uma live da Escola de Teatro PUC Minas. Uma alegria receber as pessoas aqui mais uma vez para conversar sobre teatro, nesse momento de isolamento social, falar sobre como grupos de teatro, profissionais da arte, as escolas estão enveredando pelo aprendizado, e tem sido um aprendizado muito bom enveredar por esse caminho novo, online e de criação. Inclusive, é um momento muito importante para a Escola de Teatro PUC Minas, porque já na semana que vem, a gente, de forma pioneira, vai apresentar 2 espetáculos, o Mistério Bufo, do Dario Fo, que eu dirigi, e uma adaptação de Viúva Porém Honesta, dirigido pelo professor Mauri Borges, e a gente está dando esse salto, vai compartilhar com as pessoas no YouTube da Escola de Teatro PUC Minas, no canal da Escola de Teatro no YouTube, essa criação que foi feita com muita raça e com muito empenho de todos aqueles alunos que acreditaram nesse processo. Mas é importante conversar com quem está atuante, com quem está realmente produzindo teatro, se inquietando com esse panorama, né? Durante a pandemia, a gente aqui isolado, mas a nossa convicção é que não dá para parar, que a gente tem de seguir se reinventando, essa palavra que a gente está repetindo tanto, é importante que seja repetida, né? Ressignificando as coisas e descobrindo potencialidades maravilhosas, trazendo pessoas incríveis para conversar, artistas de notório saber que contribuem muito para a nossa reflexão. E hoje, em especial, eu vou ter a alegria de bater um papo, escutar e aprender com uma mestra do teatro que há mais de 4 décadas dedica a sua vida ao teatro, ao palco, à cena, à atividade de grupo, que é a mestra Ione de Medeiros. Vai ser muito, muito bom. Eu já vou chamar o pessoal por meio aqui da Oficina Multimédia. Vamos ver, mandar o convite para eles, para que a gente possa fazer esse bate-papo magnífico com a mestra Ione de Medeiros. Vamos lá, vamos ver se eu vou mandar direitinho aqui. Já é a 3ª live, eu continuo apanhando com isso, hein? Aí, ó, mandei o convite, vamos ver se eles acusam. Ó, o Jonathan da Oficina Multimédia já entrou para acompanhar. Coisa boa, muita gente já conectada. E vai ser muito bom bater um papo com a Ione, que me deu essa honra, o privilégio de poder falar um pouco sobre teatro, sobre o palco, sobre a sua vida, como ela pensa teatro, como ela pensa que o artista do palco deve ser, deve se portar, falar sobre ética, sobre a plasticidade dos seus espetáculos, que vem causando impacto aí não só para o público mineiro, mas também em todo o Brasil, e recebendo diversos convites internacionais para isso. Vamos ver aqui se o pessoal já viu. Mandei o convite, dá o alô aí. Ó, o Jonathan tá aqui. Vamos ver, oficina. Vai ser pela Oficina Multimédia? É isso mesmo, Jonathan? Me dá o oi aí. É isso, né? Vamos aguardar aqui. Muita gente entrando. Professora Bela Michelini. Muita gente já prestigiando aqui mais esse bate-papo, mais essa live da Escola de Teatro PUC Minas. Vamos lá. Será que o convite chegou ou não? Vamos lá. Alguns alunos também, alguns egressos da escola, prestigiando. Professor Fábio Teixeira, nosso pantro, aí já marcando presença, para ver o bate-papo com a Ione. Isso, sim, vai ser pela oficina. O Jonathan já deu o grito aí. Paola Bracho marcando presença aqui, na expectativa de mais esse bate-papo. E eu tive o privilégio de participar, não de um espetáculo, tenho certeza que isso vai acontecer. A professora Cíntia Paulino já participou, fez a Casa de Bernarda Alba, a montagem também antológica da Oficina Multimédia, mas a gente pôde participar algumas vezes de atividades ligadas ao Verão Arte Contemporânea, ao Blues Day, que é celebrado, aí o dia do James Joyce sempre é celebrado pela Oficina Multimédia, é um marco na cidade, um evento que faz parte do calendário cultural da cidade. Professora Cíntia Paulino dando grito aqui. Tô aqui, não perca Ione. Cadê a Ione? Vamos aguardar, muita gente chegando, alunos da escola já prestigiando, loucos para escutar essa professora incrível que é a Ione.
e que está às vésperas de estrear um novo espetáculo, O Vestido de Noiva, obra do Nelson Rodrigues, e a gente fazendo, com direção do Amaury Borges, uma adaptação do Viúva Porém Honesta, com o título Honestíssima, que também vai estrear na semana que vem, na 39ª Mostra de Trabalhos da Escola de Teatro PUC Minas, totalmente online, como eu disse, de forma pioneira. A gente, se no início do semestre tinham dúvidas, e é natural que essas dúvidas aconteçam, né? Porque todos os profissionais de teatro refletem, será que é possível? Será que é possível criar dessa forma, que não é distante, é presencial, porque o contato acontece igual essa live vai acontecer, né? Mas é uma forma nova, né? Usando as tecnologias para a gente criar, observar as potencialidades do aluno, e a gente agora no final do semestre tem comprovado que realmente os alunos tiveram um desenvolvimento técnico, é diferente do palco, mas toda a potencialidade técnica vai repercutir quando essa volta providencial acontecer. Todo mundo está com saudade, né? Eu fico lendo aqueles escritinhos lá de internet assim, saudade de um passeio, saudade de não sei o quê. Não, muita saudade do palco, é claro. Mas a saudade ela fica acarinhada, né? Com essa criação que a gente passou o semestre desenvolvendo e trouxe ali a perspectiva de que a arte não vai parar, que a gente segue resistente, né? Fazendo o nosso trabalho e de forma muito profissional, ética, competente e trazendo efetivamente o mais importante no caso do ensino, que é ganho técnico para cada um dos nossos alunos que já estão em peso aqui aguardando a presença. Chegou a oficina multimédia, chegou Ione de Medeiros, receberam aí o contato? Dá o oi aí. Se não chegou... Ah, chegou! Enviar solicitação, visualizar... Peraí. Ó, oficina, enviar uma solicitação para participar. Isso aqui a gente tem que fazer direitinho, né? Vamos lá. Oficina. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou mandando. Eu sempre apanho com isso. Falei que eu sou um sujeito absolutamente analógico. Mas a gente vai aprender. Dione, boa noite! Luiz Arthur. Tá me escutando bem aí, Ione? Tá me escutando Perfeitamente. Estou escutando perfeitamente. Maravilhosa. Ah, que Obrigada, coisa Luiz Arthur. boa. Ô, Ione, eu antes de começar, claro que eu preciso te agradecer a confiança, o privilégio de ter você aqui comigo, para a gente conversar sobre tudo. Conversar sobre a sua carreira, mais de 4 décadas acreditando no teatro de forma resistente, de forma coerente, né? Não fazendo nenhum tipo de concessão, acreditando nos códigos, nos signos, na linguagem que a oficina multimédia vem se destacando, como eu disse aqui antes de você aparecer, não só no cenário, nos palcos de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, e recebendo direto convites internacionais. Isso é um orgulho para Minas Gerais, né? Porque essa coerência, eu acho que ela tem feito a diferença. Então, mais uma vez, obrigado. Que bom te ter aqui. Eu te agradeço, Luiz Arthur, esse convite. A gente já tem uma relação também de muitos anos, de muito tempo, muitas parcerias. Você já também colaborou muita coisa com a gente. É muito feliz esse convite. Sonhando honrada com esse em ainda ser dirigido num espetáculo inteiro por você. Isso vai acontecer. Então, vai mesmo. Vamos pensar nisso. Agora, vamos comer, porque a gente vai falar de muita coisa, né, Ione? Vamos falar da oficina multimédia, vamos falar de você, vamos falar dessa paixão enlouquecida pelo James Joyce, né? Vamos falar, claro, vamos começar por isso, sobre a criação do novo espetáculo, O Vestido de Noiva. Só para fazer no retrospecto, todo mundo que está aqui acessando sabe disso, mas a montagem anterior que estreou do multimédia também foi a partir de uma obra do Nelson, que foi o Boca de Ouro, que foi extremamente exitosa, teve uma repercussão incrível e fez uma conexão muito poderosa entre a linguagem do multimédia, sem modificar absolutamente nada dessa pesquisa, e descobrir um viés popular, né? Então, assim, o público realmente ele teve uma conexão muito grande com o Boca de Ouro. E agora,
foi pega de surpresa aí no meio dos ensaios do vestido de noiva, no meio da pandemia, e resolveu continuar o processo online de ensaios. Mas eu queria saber duas perguntas. Primeiro, por que, logo em sequência, montar mais um Nelson? E a segunda pergunta é: Nelson definitivamente é o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos ou não? Eu acho que vou começar a responder a segunda. Eu acho que ele é. Realmente, cada vez que a gente vai aprofundando no conhecimento da obra do Nelson, e assim a gente se dedicou bastante, porque começamos com Boca de Ouro e depois agora em Vestido de Noiva, eu me surpreendo com a ousadia dele e só lastimo não ter conhecido mais cedo. Mas é curioso, porque a primeira tentativa de fazer Nelson foi em 2003, Luiz Arthur. Mas era já o Boca de Ouro ou não? Era Boca de Ouro, 2003. Mas eu senti muita dificuldade, eu achei a peça muito carioca. Eu falei, meu Deus, a gente é tão mineiro, eu acho que eu não vou saber fazer isso. Eu tinha essa. Eu falei, como que eu. Mas assim, a nossa dramaturgia sempre foi muito misturada, muitas referências, muita coisa, muito pouca história. Nunca foi uma coisa assim muito linear de personagens, de um cenário descritivo, e de repente aparece aquela coisa tão concreta que é Boca de Ouro, com aquele personagem, com a Dona Guigui contando história. Eu falei, não, não é essa. Eu ia fazer Boca de Ouro 2006, e você sabe o que eu fiz no lugar de Boca de Ouro? O processo de Kafka, para você ver para onde que eu fui, para um lugar completamente diferente. Ou seja, não era a hora, né? Bom, mas depois o que aconteceu? Aí eu fiz Shakespeare em 2016. E esse encontro com Shakespeare me ajudou muito, porque a gente foi fazer, nós fizemos o Macbeth, foi a peça maquinária, não tinha texto, porque realmente eu achei muito difícil fazer alguma coisa com texto em Shakespeare. Espetáculo e nós fizemos maravilhoso. Muita imagem. Aí, estudando muito Shakespeare, você sabe que me ajudou muito nesse encontro com vamos dizer, o personagem, né? O Macbeth, a questão humana, né? Porque Shakespeare é o ser humano ali em dimensões múltiplas. E isso valorizou muito quando eu fui encontrar Nelson Rodrigues, que eu achei coisas assim, esse encontro de Nelson Rodrigues, como ele define a pessoa, as ambivalências, as contradições, os tipos, as fragilidades, os altos e baixos. Eu achei isso tão maravilhoso, eu acho que ter começado por Shakespeare, eu acho que ajudou. E aí a gente foi fazer Boca de Ouro, e eu fui fazendo e fui me entusiasmando e fui me apaixonando, né? Porque o Nelson Rodrigues, inclusive, ele é muito engraçado, né? O Luiz Arthur, o Nelson Rodrigues é muito engraçado. A gente ria muito das piadas. E a gente procurou fazer algum... O tal do batata, que a gente assim, ensaiou bastante para fazer aquele batata ficar natural. Quer dizer, aí a gente resolveu mesmo fazer o Boca de Ouro, não um Boca de Ouro vamos dizer, de Madureira, né, com aquela característica tão definida com o subúrbio do Rio de Janeiro, mas mais como um gangster universal. Né? Então, por isso que tinha aquela casa que era o interior de uma casa com 3 ambientes correspondendo às 3 histórias que eram contadas pela Dona Guigui. Mas era um gangster bem vestido, que gostava de luxo, gostava de beber, gostava de aquela vida que ele tinha. E poderia ser aqui, poderia ser em qualquer lugar do mundo, poderia ser um gangster mais universal, mas com a maldade, com a malícia, com a esperteza do carioca, que é única, né? Que é o Nelson Rodrigues, é quase que um piadista, né? As tiradas de Nelson do Boca de Ouro são muito engraçadas. Então foi um encontro muito feliz, e o que eu achei mais curioso ainda foi essa dramaturgia brasileira, que eu acho até que é muito difícil traduzir para outra língua. As peças de Nelson Rodrigues, de tão brasileiro que ele é, que você identifica mesmo a personalidade que é única, que é o Brasil, é a mistura brasileira, essa maneira de ser do brasileiro que eu acho que é muito peculiar, sobretudo o Rio de Janeiro. Né? E foi um grande desafio de tradutores do Nelson há relativamente pouco tempo, traduções para a Alemanha, para outros países, e pegar, na verdade, toda essa verborragia e passar para uma outra língua é uma complicação. Mas eu achei muito curioso você comentar que pensou nisso há quase, sei lá, 20 anos atrás. 15 anos. 13 anos.
e preocupada com essa regionalização, assim, a questão do carioca, mas até Michael Jackson teve na montagem do Boca de Ouro. Como é que chegou o Michael Jackson? Muito Aquilo era um engraçado. Bom, marco também, né? e você sabe que Michael Jackson, ele foi enterrado num caixão de ouro, né? Então, assim, quando se falou que ele queria, o negócio dele é um caixão de ouro, que eles queriam se eternizar, do mesmo jeito que eu acho que o Michael Jackson também queria se eternizar, e os meninos tinham muita gente, eles gostam muito de dança, a gente sempre fez muito essa parte de movimento, né? Aliás, o Jonathan coordena isso já há bastante tempo. Então, sempre a parte de movimento sempre muito forte no grupo. E a vontade de dançar Michael Jackson, tinham outros atores também que estavam no elenco que gostavam de dançar. Então, assim, eu adoro porque Michael Jackson é simplesmente maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Então, a gente achou que teve muito a ver. Até a roupa, um pouco do toque do Michael Jackson, o tênis, a jaqueta vermelha, aquela coisa mais pop. E isso realmente surpreendeu, porque eu não sabia que as pessoas iam gostar tanto. E realmente gostaram muito. Porque no meio daquela coisa carioca aparece uma dança do Michael Jackson lá e realmente as articulações com aqueles trechos de Michael Jackson, acho que isso causou uma empatia com as pessoas, até os mais jovens, né, que gostam muito dessa E, linguagem pop da dança. e o empenho dos meninos e a maestria com que você conduziu o espetáculo, a gente assistindo parecia que aquilo tinha sido escrito daquela forma, né? O Oficina Multimédia, sob a sua condução, tem essa questão dramatúrgica envolvida, né? Você pode até pegar um texto, mas você ressignifica aquilo, incluindo novas referências. O espetáculo Vestido de Noiva, ele já estava pronto, estou falando, dizendo assim, a estrutura do espetáculo antes da pandemia, porque você deu sequência aos ensaios. Vocês estão ensaiando regularmente todos os dias. Como é que tem sido essa Exatamente. sequência online dos ensaios do Vestido de Noiva, Ione? Não, online mudou, porque em maio a gente estrearia, ou seja, a peça estava pronta. A peça estava pronta. Aliás, no final de 2019, eu falei, até o final, eu ponho as minhas metas, sabe, Luiz Arthur? Eu combinei com o elenco, até 2019, no final de 2019, dezembro, os 3 atos estão fechados. Claro que esse fechado, você sabe que o multimédia fecha e abre. O nosso processo nunca Sempre, né? termina, né, Luiz Arthur? A gente começa, acabou. Então, mas assim, os 3 atos já elaborados para a gente estrear e retomar depois do verão arte contemporânea, que é aquela parada que não tinha como não fazer. Então a gente voltou já dando aqueles acabamentos, né, que a gente tem que dar, como é que vai, como é que, enfim, movimentação, o Chico, que é o Francisco César, que tem feito as nossas trilhas lá, acompanhando os ensaios, gravando, então aquele processo para maio, dia 16 de maio, a gente estaria no Teatro 2 do CCBB. Dia 17 de março vem essa catástrofe para aqui, para o Ai, Brasil, da quarentena, e foi é. uma bomba, Luiz Arthur. Foi realmente uma bomba, porque assim, sabe quando você está chegando lá, porque aí era assim aquele acabamento, figurino, já o cenário completamente diferente de Boca de Ouro, mas a peça ficou completamente diferente de Boca de Ouro, não só porque é muito diferente de Boca de Ouro, e eu É. adorei aqueles planos, você sabe que eu gosto dessa viagem de muita coisa, de muito elemento, com um cenário muito diferente, com a possibilidade de a gente voltar com o vídeo, que já estava tudo elaborado. Hum. Enfim, foi realmente bastante frustrante e com essa falta de perspectiva que isso aí está todo mundo nessa agora. Mas a gente não parou, porque você sabe que eu acho que não tem que parar. Eu acho que se você cede as coisas. Bom, se eu tivesse que parar, eu já teria parado há uns 40 anos atrás, né, Luiz Arthur? Que já aconteceu muita coisa para eu ter motivo para parar. Mas, No assim, é uma primeiro coisa que empecilho parar, não, né, Ione? não tem E você como, já né? teve Eu, às vezes, vários, né? muitos. Aí eu olho para trás e falei, se eu não parei antes, eu não vou parar agora. E acho que é uma oportunidade de você ter um outro formato. Como tinha muito texto, a peça tem bastante texto, a gente começou retomando todos os textos, primeiro, segundo e terceiro ato, passando cada frase, cada personagem, cada situação. Personagem não é bem a maneira como eu trabalho, mas elaborando o texto de cada fala, isso demorou assim, pelo menos 1 mês e meio. E junto com isso, com esse trabalho, a gente fazia coisas de preparação
da rítmica, né, que é um trabalho que eu faço de rítmica corporal. A gente até apresentou umas pílulazinhas, que são exercícios assim que a gente fazia. Nós fizemos uma vez com copos, depois a gente fez com uma música de Ana Madalena Bay, depois fizemos o último agora no Bloomsday, que depois a gente chega lá. Mas assim, para a gente manter também, diversificar um pouco nossos encontros. E também uma coisa que a gente fez e que tem feito também são os encontros para ver filmes. Filmes temáticos que tinham a ver com o vestido de noiva, a questão a mulher, o casamento, a família, as traições, ou temas similares, e sempre com discussão depois, os atores, pessoas convidadas. Então, vamos dizer, essas 3 atividades foram convivendo nesse período que agora já são 3 meses, né? Eu achei muito legal você ter falado sobre, mesmo o espetáculo estando pronto no que diz respeito a uma estrutura, né, o empenho sem igual que cada um dos integrantes do Oficina Multimédia tem, inclusive entrou aqui a Ana Márcia, que está lá na Espanha, que foi integrante da Oficina Multimédia, está prestigiando. Beijo, Ana Márcia. Muito legal te ter boa, aqui. Ana Márcia, que você está aí. Maravilha. Você está cheio de prestígio, Ione. Tem aqui grupos de teatro. Eu vi a Pierrot Lunar. Vai passando essas coisas aqui, eu fico meio confuso, sabe? Eu não vejo tudo, não, mas muito legal. É uma maneira da gente encontrar com as pessoas também, né, Luiz Arthur? Essas lives estão servindo para isso. A gente tem encontros, assim, de repente. O Gustavo Schettino, que está lá em Paris, a Ana Márcia, que está em Espanha, o pessoal que está aqui em Belo Horizonte. A gente vai fazendo uma comunicação que eu acho muito saudável, muito bom. Inclusive, nosso aniversariante, Ione, eu tive o privilégio agora da gente ter um encontro rápido e poder se ver rapidamente, né? Foi bom, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Traz um carinho pro coração, né, Ione? Muito. Aliás, isso é que está mais evidente agora, né, Luiz Arthur? Essa relação pessoal, né? Como que a gente... Não é presencial, mas aí você lembra das pessoas, parece que você lembra até mais agora. Porque não pode ver, porque não pode tocar, não pode abraçar. De repente, assim, aquele dia foi muito feliz eu ver vocês todos ali, uma conversa assim direta, foi muito bom. Isso é o lado bom. Isso é o lado bom, né, dessa época que a gente está vivendo. E são esses encontros virtuais, mas que é uma nova forma de comunicação, né? E possível também, né? Mas é uma nova forma de comunicação. E depois que passar a pandemia, vamos torcer para descobrir uma cura rápida, uma vacina, que as pessoas saiam desse episódio tão difícil, melhoradas, pensando melhor no outro. Mas você acha que essa forma de comunicação, essas descobertas desse tempo, a gente vai aproveitar mesmo depois que ela, de certa forma, não for mais necessária? Como você acha que você vai agregar os valores descobertos nesses ensaios que estão sendo mantidos online? O que você acha que vai agregar para um pós-pandemia, quando a gente puder pisar no palco de novo? Olha, eu acho que teve acréscimo, sim, porque essa possibilidade de você manter uma comunicação à distância, cada uma na sua casa, a gente está lembrando que a gente vive uma época difícil de deslocamento, de carestia da vida, porque você compra passagem, do lugar para você ensaiar, toda a infraestrutura para você ter um grupo, para você ter um espaço e seguir uma rotina de ensaios, ela é muito difícil. Quando você tem aquele espaço, como a gente teve até agora, você vai para lá e acha que só tem aquilo, que só existe essa possibilidade de ensaio. Quando você realmente não pode nem botar o pé na rua, tem 3 meses que eu não vou na calçada da minha casa, Luiz Arthur. 3 meses. Certíssima. Não vou. É um respeito a mim e aos outros, porque eu acho que isso é um ato político. O isolamento é um ato político, eu acredito nisso. Então, você vê que você tem que abrir portas e buscar outras formas de comunicação. E isso pode trazer um caminho, por exemplo, o estudo de texto que a gente fez, ele foi muito produtivo, até de parar. Quer dizer, o grupo ele compactua com isso, porque cada um escuta. É uma outra atenção, é uma outra sintonia, uma outra forma de dirigir, de ser dirigido, que é um outro formato, mas eu acho que pelo menos tem rendido até agora. Eu não acho que é a melhor solução, porque a melhor solução é você estar junto, é esse coletivo presencial, é evidente que é melhor, mas que abre uma porta para você manter um grupo, não é inviável.
diante de dificuldade, por exemplo, se sou eu que não posso ir, vamos fazer uma live. Ou se tem alguém que está numa dificuldade maior, vamos resolver de outras É. maneiras da gente manter um contato. Então, eu acho que sempre tem um lado positivo. E a tecnologia, realmente, isso é maravilhoso, né, Luiz Arthur? Essa possibilidade, assim, eu estou aqui, sentada na minha casa, você está aí, outras pessoas estão compartilhando, isso é muito bom. Eu gosto da tecnologia, eu adoro. Eu Eu, acho que eu ela é queria te muito fazer uma produtiva. pergunta. Você citou um pouco para trás a questão dessa busca de referências, né? Que vocês estão vendo muitos filmes, lendo livros, trocando ideia, passando fragmentos, a questão rítmica. Conseguir fazer isso de Sim. forma online é um mérito e tanto, né? A gente que tem seguido aí com os ensaios, buscando a potência do aluno por aqui, é uma tarefa árdua, mas que a gente tem conseguido fazer isso. Eu tenho batido muito na tecla. É claro que tem alunos muito empenhados e tem aqueles que, infelizmente, apesar da orientação, acham que basta ter um corpo que é ágil, que é interessante, uma voz que é imponente, que é impostada e que não precisa necessariamente dessas referências que você decora, decora, né? A Dulce Beltrão, querida Dulce Beltrão, detestava esse termo, né? Falava assim, não, tem que memorizar, porque tem uma coisa de memória, mas a gente bate muito na tecla o quão importante é. Vai montar um autor, precisa conhecer esse autor, precisa saber o contexto que ele estava envolvido, como que aquela obra foi escrita e tal. Esse é um trabalho que efetivamente afeta, inclusive, a própria dramaturgia final. Então, não é, Ione? Inclusive, deu tempo da gente fazer isso, porque a maneira como a gente trabalhou o texto nesses 3 meses, a gente só fez porque a gente estava aqui com essa impossibilidade de estar virtualmente naquele espaço, que foi um aprofundamento, assim, foi quase como se fosse uma partitura musical. Cada frase, maneira de falar a frase, o sentido da frase, o ponto culminante, o que aquela frase quer dizer. E o que eu adoro em Nelson Rodrigues, que as frases são muito simples, você consegue entender muito bem, mas elas todas têm um porquê. Ele não joga a conversa fora, né? E Ele achar uma realmente está ali, embocadura, né, Ione? exatamente, e fala o que ele fala é importante, mas qualquer coisa que você fala só é importante se você compreender muito bem aquilo que tá sendo escrito e o motivo por que aquela fala está naquele personagem. Isso deu tempo da gente parar com calma, não é? Fazer aquele trabalho. Eu lembro de uns tempos atrás, quando o teatro tinha muito aquele trabalho de mesa, né, Luiz Arthur? Você lembra disso? As pessoas ficavam. Sim. Você tinha 1 ano ou 2 para fazer montagem, as pessoas faziam um trabalho de mesa, de conversar, falar da origem, o personagem de cada um, fazer aquele desenho. Não, não foi muito o meu processo, porque eu comecei de uma forma diferente. Mas esse tempo para você ter um foco numa fala, em frases, e cada um como fala e o sentido de cada frase, isso só foi possível porque a gente parou para isso. Não tinha distração, não tinha outro foco, era você se conectar diretamente com o texto. E é curioso porque o texto nunca foi a minha prioridade. Agora, de Era muito repente, eu paro. imagética, musical, não é? E de repente, olha só, Luiz Arthur, de repente o texto está sendo a minha prioridade. Olha, não é curioso isso? Mas eu Mas vou a coisa dizer por quê. plástica, ela é muito marcante no multimédia, mas é louco, né, Ione? Assim, isso eu tenho uma admiração incrível, porque eu gosto do que é simples, no sentido do essencial. E quando você diz também, aqui no nosso bate-papo, que gosta de muita coisa, a gente não vê absolutamente nada sobrando. Então pode ter muita coisa em cena, mas tudo aquilo está relacionado diretamente com a relação que é estabelecida entre as personagens. Tudo ali me parece fundamental. Mas eu queria dar sequência nisso, essa questão das referências, né? Que o aluno de teatro, o profissional de teatro, ele precisa ter essa conexão do seu corpo, da sua voz e fazer massagem aqui no tutano, porque senão a voz e o corpo não vai ser o mesmo, né? Mas a gente teve a sorte de ter alguns atores, alguns alunos saídos da escola de teatro que conseguiram ter uma experiência no Oficina Multimédia. Inclusive, tem um ex-aluno nosso, queridíssimo, que está com você aí no vestido de noiva e que é muito orgulho para a gente. O que é que um ator, seja ele aluno ou não, o que ele precisa ter para realmente virar e falar algum dia
depois de muitos anos de trabalho, eu sou ator. E, mais do que isso, pode ser que eu tenha chance um dia de trabalhar com oficina multimédia e com a mestra Ione. O que um ator precisa, Ione? Ô, Luiz Arthur, eu acho que a primeira coisa que o ator, vamos dizer, o candidato a ator, mas eu acho que a pessoa tem que ter é curiosidade, não é? Uhum. Porque, na realidade, por exemplo, você faz Nelson Rodrigues é uma peça, mas aí você começa a relacionar com os dramaturgos do mundo inteiro, com temáticas similares que foram feitas por outros dramaturgos de outros países, por outras montagens, por cineastas. Então você começa a abrir um leque e você vê que a coisa não para ali em Nelson Rodrigues. E tudo traz, tudo no nosso processo, quantas coisas chegaram para a gente através de vias muito indiretas. Mas isso é a disponibilidade do elenco se abrir para isso. Não é? Eu acho que é um ganho, porque nesses processos onde você abre esse leque, quem enriquece é o ator. Porque um dia ele está aqui fazendo essa peça com a gente, mas outro dia ele pode não estar. Mas isso ele leva com ele. Todos os atores que saem da multimédia levam essa carga dessa experiência que é individual. Ela é feita no coletivo, mas esse enriquecimento é individual. E isso é a melhor coisa, a melhor herança que você pode dar para a pessoa que você está dirigindo, um professor, é você alimentar ele por dentro, né? Você, isso é seu, né? Porque enquanto ele está fazendo o espetáculo, tem um diretor, ele orienta, ele é o dramaturgo, às vezes, ele é o encenador, mas o ator ele vai para o mundo e quanto mais coisa ele levar em procedimentos, em interesses, em aprendizado, isso vai ficar para ele aonde ele estiver. E isso tem acontecido com os atores que saem do multimédia, porque a gente intensifica muito essa formação e a gente abre para muitos canais. E aí são as nossas várias percepções que aumentam, é o ouvido, é o olho, é a inteligência, o pensamento. Então, isso aí, eu acho que o ator, eu acho que ele cresce com isso. E Ele amadurece. se não entrar com esse olhar dilatado, não tem jeito, inclusive para a questão ética, né? Ione, Exatamente. um empenho, uma dedicação, uma disciplina que também a gente consegue ver essa marca. Quem sabe do investimento da oficina multimédia, é muito fácil reconhecer isso como público. É só ir assistir o espetáculo do grupo que consegue reconhecer que para chegar naquele resultado tem que ter muita disciplina. Né? Como é que tem sido esse mergulho, né? Trazer esses alunos? Você já enfrentou dificuldades com rostos que você não conhecia, viu uma potencialidade ali e num determinado momento descobriu que ele não tinha vocação? Às vezes tinha o talento, mas não tinha a vocação? Exato, eu acho esse negócio de vocação, eu acho uma coisa um pouco. Eu não sei muito bem falar sobre vocação, porque eu acho que antes da vocação, existe, claro, existe interesse, mas antes da vocação, existe uma disponibilidade da pessoa de fazer um experimento no teatro. Porque, às vezes eu já lidei com pessoas que vêm de origens e de formação tão diferentes, nunca foi o currículo. Eu não estou desvalorizando o currículo, mas nunca foi o currículo que trouxe um ator para o multimédia, que fez não sei quantas peças, nunca foi isso. Sempre a disponibilidade está ali aberto um aprendizado e, no caso, aberto para essa linguagem, que é uma linguagem muito própria do multimédia, que eu venho desenvolvendo, e sempre é uma troca, né? Porque uma linguagem você faz, é o diretor e o elenco, né? É evidente. Então, acho que essa disponibilidade para um experimento é que vai definir se ele, não sei se a palavra é vocação, mas é se ele chega em algum lugar. É trabalho. Eu acho que o lema do multimédia sempre foi disciplina e trabalho, porque isso é a base. Depois, e com isso vem o prazer, porque é muito curioso a pessoa achar que disciplina pode não dar prazer. Eu acho que até para você ter prazer, você precisa ter um pouco de disciplina, porque você constrói uma continuidade, você constrói uma metodologia, você constrói o seu aprendizado até dentro de você, né? Então, eu sou sempre favorável à disciplina, horário. Eu acho que quando o ator chega para trabalhar comigo no ensaio, com a nossa equipe, eu acho que aquele horário é sagrado, porque eu acho que ele saiu de casa para aprender alguma coisa. Ele saiu de casa para trocar. Então, aquela hora, ele tem que levar alguma coisa. Ele não tem que levar um resultado, mas ele tem que levar um acréscimo. Então, eu acho assim, um respeito muito grande que eu tenho pelas pessoas com quem eu trabalho. É assim, você veio aqui,
nós temos uma troca e eu tenho alguma coisa para te dar e você tem alguma coisa para me dar. Então vamos aproveitar esse tempo, estabelecer essa troca e para isso Confiança. precisa de confiança sobretudo, e para isso precisa de disciplina Trabalho. e precisa de disponibilidade e compreensão, né? Não é uma disciplina de fora, não é uma disciplina, não é um rigor no sentido de uma disciplina que fecha, mas é uma metodologia de você aproveitar o seu tempo naquele espaço, naquela hora, e as trocas que a gente estabelece entre gente. Essa é Ione Você de não acredita Medeiros. nisso? É privilégio ter essa mulher aqui hoje. Ione, Você, ô Luiz vamos Arthur, imaginar, e eu não quero deixa eu te imaginar fazer uma isso. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que Eu vou te alegria, perguntar olha agora. só. Você não acredita nisso? O que você acha disso? Desse Acredito rigor, demais. né? Eu acho que quando a gente se empenha, e isso não deve ser um esforço para quem realmente tem conexão com a arte, quando a gente se empenha, a gente conquista a tal da liberdade. Liberdade, ela não é conquistada sem trabalho. Se você trabalha, é igual a gente passa referências, a gente. É sempre um mergulho no escuro, né, Ione? A questão da criação. Sempre. Se a gente vai trabalhando, investindo, o domínio que a gente vai estabelecendo com o coletivo, com a dramaturgia, com a narrativa que a gente está se embrenhando, é isso que vai trazer liberdade, não o contrário. Porque as pessoas acham, É, não, que liberdade. Não, liberdade é segurança de você ter realmente aberto a sua comunicação, a sua escuta para aquela relação. Acredito totalmente, você tem toda a razão. É isso mesmo. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta também, que é, pelo amor de Deus, já bati na madeira aqui, mas vamos imaginar, só num futuro absolutamente improvável, de que permaneça esse isolamento muito mais tempo do que o previsto. Haveria possibilidade, por exemplo, de estrear o Vestido de Noiva no VAC? Você viu a ligação que eu fiz aí para a gente falar do Verão Arte Contemporânea, que é um evento consolidado no calendário cultural da cidade, e você iniciar um evento desse porte, inédito. Eu não conheço realmente uma referência com tanta amplitude como o VAC, que engloba teatro, dança, música, arquitetura, culinária e por aí vai, né? Haveria possibilidade de repente, a gente, se Deus quiser, no máximo, num panorama que não vai acontecer, mas assim, na pior das hipóteses, estrear o Vestido de Noiva na próxima edição do VAC e independente da estreia que vai acontecer, vai ser breve, há possibilidade de ter uma edição do VAC online? Difícil, olha, né, Ione? é difícil pelo seguinte, porque a gente estava pensando que essa pandemia estava caminhando para o final e eu acho que ela não está caminhando para o final. É a triste surpresa, porque falta disciplina, né, Luiz Arthur, nas pessoas para ficar em casa. As pessoas não Muita. compreendem a necessidade, o que é um sentido social de você É, respeitar uma doença que é terrível e que não adianta você não ser atingido. Você, na possibilidade de você ser uma pessoa que transmite a doença mesmo que ela não pare em você, isso, se você não tem essa consciência social, é o que está acontecendo, as pessoas não respeitam, vão para a festa, vão fazer compras, vão para a é. rua. Eu não estou me referindo, evidentemente, a uma triste camada de pessoas que não têm, né, são aqueles trabalhos essenciais que, infelizmente, até a gente tem esse débito com essas pessoas, mas sem necessidade. E com isso a gente está vendo, abrir um pouquinho, corre todo mundo para shopping, para fazer compra, uma coisa que eu não consigo compreender, ou para fazer festa. Então, com E isso, a são pandemia pessoas que está. poderiam ficar em casa, porque tem Eu aquelas que não podem. E a gente estou me precisa abrir referindo. o espaço para essas que não podem, né? Mas os privilegiados, a sorte que a gente tem de poder ficar em casa, eu realmente compactuo da sua indignação, porque eu acho que é o tal olhar para o próprio umbigo e, com perdão da palavra, Ione, foda-se o resto, né? Não dá para a gente Exatamente. viver assim, né?
Isso dá uma tristeza muito grande, isso atrasa todo o processo de você esperar alguma coisa. Eu acho que a gente poderia pensar num projeto misto, com algumas coisas online, algumas coisas presenciais, com muito pouca gente, com um processo de filmar espetáculos, assim, com outro formato, de ter uma equipe que filme o espetáculo no local e que isso seja divulgado para as pessoas e depois perpetue no Instagram, em outras mídias durante um tempo. Mas, assim, é tão hipotético, porque é tão novo e a gente não tem. A gente sonha com alguma coisa, a gente sonha em não deixar de fazer. Mas é um projeto que eu estou vendo ele ficar cada vez mais distante em função. Se aparece uma vacina, mesmo se aparece uma vacina, você ainda tem um tempo de assimilar essa vacina, dela ser distribuída, dela dar segurança, né? Então, assim, eu não tenho muita segurança para te responder essa pergunta, não, Luiz Arthur, Mas vamos pensar infelizmente. positivo? Vamos pensar positivo Vamos. que em 2021 vai ser qual edição do VAC? 2021 é a edição Não, em que número? 2021 tem muito pouca chance de acontecer, Não, nós vamos porque, pensar positivo, vai rolar. Qual que é? Se for em sabe, 2021, a próxima edição é que número? sabe o que acontece? Normalmente, as edições do VAC, a gente começa a preparar, assim, agora, junho, julho, agosto, setembro, É. está todo mundo parado, não tem um material, não tem uma produção. Então, fazer o VAC só para dizer que a gente tem que fazer de qualquer maneira, eu acho que isso não é uma coisa que seja produtiva, né? Não é, ela não tem o resultado que, que esse evento deveria ter. Então, para 21, eu acho difícil. Eu acho que a gente tem que pensar também numa segurança, tem que saber parar também, né, Luiz Arthur? Ah, Eu acho que não claro. tem que ser compulsivo, você tem que fazer de qualquer maneira, tem que fazer nas melhores condições, tem que se adaptar, tem que abrir novos caminhos, mas essa obrigação de acontecer, porque fica inviável e fica alguma coisa, eu acho prematuro falar qualquer coisa. Para 2021 eu acho completamente prematuro. Até para Às vezes, 2022. aí vai ser o biênio. Vai ser uma edição especial do biênio 2021, É, 2022. porque E tem toda uma recuperação econômica, tem todas as necessidades que vão ficar mais evidentes das pessoas. A gente não sabe o que é esse pós-pandemia, o que é mais emergente para as pessoas, o que elas estão precisando mais. Eu sempre acho que a arte é a grande vitoriosa dessa pandemia, né? Porque todo mundo está vivendo de arte dentro de casa, né? Livro, é filme, são, enfim, lives e artistas entrando dentro da sua parece casa. que pelo menos uma fatia da população finalmente vai compreender que cultura não é artigo de luxo. Não só cultura Exatamente. tem mantido a sanidade das pessoas, como cultura A sanidade. é que define um país, define a população, define o seu povo, né? A gente vê isso com muita clareza, né, Ione? Música, quer dizer, a arte está aqui, inclusive visita museus online, como que eles estão valorizando espaços, espetáculos oferecendo assim, possibilidade de você ver em outras dimensões. Ou seja, eu acho que a arte é o presente que a gente tem dentro de casa, é o melhor momento dentro de casa, é quando você tem esse espaço para você respirar, porque o resto da notícia são as piores possíveis, sem contar a política, que essa é o segundo vírus mais danoso que a gente está vivendo, né? Ou Então, talvez o a primeiro, arte, né, Ione? No caso do ou Brasil, talvez o talvez o primeiro. primeiro, né? Mas É. é isso. Agora, eu também não pode, eu já tinha falado isso na abertura antes de você chegar para o nosso bate-papo. Vou falar de novo da minha alegria. Eu tinha mencionado o James Joyce, que é uma. Quando é que começou essa paixão, Ione? Quando é que Olha, começou essa foi. paixão de chegar no ponto de todo ano, aproveitando o Blues Day, mas o multimédia ser o estupim, né? A gente já aguarda aí as várias atividades e eu tive a honra, né, o privilégio de participar algumas vezes, não só com o público, mas Brilhantemente. também atuando. Como é que surgiu essa paixão? Você sabe que a palavra é paixão mesmo, né? Porque foi em 89 que chegou um texto de James Joyce, um texto pequeno, que foi extraído da tradução do Haroldo de Campos, daquele livro Panorama de Finnegan's Wake. É uma tradução, mas eu conheço o Joyce pela tradução. Eu não conheço o Joyce no original. Então, eu não me considero uma conhecedora de Joyce nesse Ah, sentido, mas para com mais uma, isso.
Mas um Ninguém sabe amante mais de de Joyce Joyce. do que você, Ione. Não, eu acho que tem outras formas de você ter contato com Joyce. Tem pessoas que querem conhecer no original, tem pessoas que ficam se dedicando a estudar a escrita, todas as referências. No meu caso, a musicalidade é o que mais me atraiu, porque a minha formação é musical, né, Luiz Arthur? Então, quando eu recebi aquele texto com aquela tradução maravilhosa de Haroldo de Campos, eu falei, meu Deus, mas isso é música, isso é uma coisa maravilhosa. E eu comecei pelo Finnegan's Wake, fui ler todos os fragmentos, e Finnegan's Wake não é uma história, Finnegan's Wake é uma série de sons encadeados, de, como eles falam, a palavra valise, que você junta duas palavras numa só e surge uma terceira palavra, um conteúdo mais recheado de significados, mas o resultado disso é uma escuta nova daquilo, das palavras. E isso é muito perto da música, porque ele era um músico, né? Joyce era apaixonado por música, ele era músico. Então isso me atraiu muito. E aí eu fiz 3 espetáculos inspirados em Joyce. Não fazendo Irlanda, não fazendo personagem de Dublin, e não fazendo nada disso, mas inspirando em trechos que eu trazia e experimentava com esses trechos, porque eu acho que o mais instigante em Joyce é você repetir a atitude dele, né? De experimentar, de arriscar e de ser muito corajoso. Então, isso E que eu de acho que todo assim, ano, a ideia de todo ano comemorar o James Joyce no Bloomsday, isso surgiu em virtude, durante o processo de um desses 3 espetáculos, do processo de ensaio? não, porque depois a gente, na realidade, a gente viu que existia essa comemoração do Bloomsday no mundo inteiro, inclusive enquanto ele estava vivo, né? A gente sabia que ele mesmo fez comemorações do Bloomsday, porque ele gostava, ele era popular, essa história hoje dele estar muito fechado nos estudiosos, assim, em algumas pessoas que têm a capacidade de conhecer aquela escrita, eu acho que não era a intenção dele, apesar da escrita dele exigir isso, mas não é uma contradição, mas ele queria ser popular, ele publicava trechos da obra deles em folhetins, ele queria ser conhecido. Ele queria que o mundo conhecesse a literatura dele, e não alguns conhecessem a literatura dele. Então ele faz essa festa, que é o Bloomsday, que é o dia de Bloom, né? Que é o personagem do Ulisses que sai andando pela cidade, É dia repetindo a aventura 16, né? Dia É o dia 16? 16 de junho. 16 de junho. E E ele. vocês não abriram mão da comemoração, Entendi. aí sim, conseguiram fazer online, estão fazendo a publicação das pílulas, né? E celebrando da forma possível, mas não passou batido. Em diversos formatos, né? Inclusive aquele que até vocês, Cíntia, participaram, que eu acho maravilhoso, porque no ano anterior nós fizemos simplesmente o Bloomsgay, né, Luiz Arthur? Que só Foi teve, demais. só teve gay, só teve nada relacionado a uma escrita, a uma palavra de James Joyce. Eu falei, meu Deus, mas também eu acho que a gente exagerou na Liberdade, experimentação e na beleza, ousadia e na musicalidade, liberdade. tudo isso estava lá, né? E no outro ano a gente foi para o CCBB e vocês, Cíntia, participaram, mas outros atores estavam lá lendo do multimédia, enfim, aquela mesa grande só de leitura e só de vídeos, e foi uma leitura maravilhosa, e foi aquela comemoração, ou seja, voltada para o texto, que o texto já é uma festa, para os ouvidos, é uma coisa que eu acho maravilhosa. Então, essa E paixão depois veio um impressionante pouco. essa questão da musicalidade, né? Porque às vezes, para quem assiste, pode ter determinados fragmentos que vão escutar e não entender exatamente o que está sendo dito, mas entendem, se sensibilizam, esse sentido sinestésico mesmo, né? De você perceber essa musicalidade. Eu acho extraordinário, foi isso. É muito E, legal e confesso que é sobretudo, difícil, é uma leitura difícil. é uma leitura muito difícil. Você lê um dos trechos mais difíceis, que é a casa dele, né? Que ele faz a associação à casa interior dele, que é a confusão mental O dele, né? Que é aquela trovão, casa tumultos. a casa do Oxé, o tumulto, os filhos do trovão, e ele que se sente injustiçado. Quer dizer, não tem uma história, tem um monte de palavra, né? Eu acho muito interessante que o Joyce gostava tanto de palavra que qualquer coisa era pretexto para ele escrever, não é? Então ele gosta da palavra. E a palavra tem muito a ver com
tem um caráter de abstração também e de sons que você ouve a palavra falada, a palavra escrita é outro canal, mas vou dizer, você ouvir um texto está muito perto da música, sobretudo quando não tem esse compromisso de você estar contando uma história. Mas eu sempre indico para quem quer conhecer Joyce, que eu sempre faço uma propagandazinha dele, de ler os Tem de contos fazer. dublinenses. Tem que fazer. Os contos dublinenses que lembram os contos de Chekhov, que lembram os contos de Machado de Assis, e que tem uma, assim, você vê a cultura, a maneira de ser daquelas pessoas que moravam naquela cidade, no caso Dublin, no ano de 1904, por aí, E no nesses começo do contos século tem, XX. uma coisa mais degustável, assim, talvez para uma primeira Completamente leitura. tem, e assim, você entra na história, são contos muito bem escritos, que você conhece um pouco da história dele, da história do país, da cidade dele. Então, eu acho que esses contos seriam um bom início para quem quer conhecer James Joyce. E quem quiser ouvir essa musicalidade, pega aí a tradução do Donald Schuller, ou então do Panorama do Finegas Wake com Haroldo de Campos. Ouve um pedacinho, ouve você falar. Entra na nossa pílula lá, que você e outros que falaram, que foi muito bonito aqui. Eita! Você foi me dirigir, eu fiquei tremendo até. Falei, se eu não ler esse Luiz negócio Arthur, direito, eu vou perder a oportunidade dela me chamar depois. você leu maravilhosamente bem, um texto É, muito difícil. Porque você foi uma lê com alegria. expressão. Você lê com expressão um texto que não está transmitindo vamos dizer, não é bem uma ideia, não transmitindo uma informação muito clara, assim, não está falando do personagem, está falando de uma história, mas as palavras estão te instigando. O que essa pessoa está falando? E Isso é você precisa difícil, né? criar um sentido para você, porque senão você É, vai ser simplesmente um reprodutor de uma determinada de expressões, mas não está sabendo nada. Então, mesmo que não seja o sentido literal, que aquilo faça sentido para você. E isso acho que é fundamental. Você citou hoje Shakespeare, citou Nelson, claro, porque está envolvido no processo, uh-huh. falou do Joyce. E é impressionante como esses três autores, você escuta ali uma frase, duas frases, você sabe de quem se trata. É impressionante como é que o seu ouvido, então, ele é muito conectado com a música, que é a sua formação, mas todos eles têm uma musicalidade muito clara, muito evidente, né? Por isso que eu falei É, essa questão de achar embocadura, né? De algo que não é é verdade. cotidiano, mas que nos toca, né? De forma muito Mas especial. você vê que uma coisa, até quando eu trabalho o texto com os atores, eu falo, a maneira de você entregar o texto não é o personagem, é a palavra. Porque é a palavra que vai te levar no personagem. E a palavra, que eu chamo que é muito perto da música, porque ela tem a melhor maneira de você dizer uma palavra. Quanto melhor você disser aquela palavra, você vai ver o personagem. Você não vai ver o personagem antes da palavra. Primeiro vem a palavra e depois vem o personagem. Eu acho que isso é um pensamento musical. Aí nas pausas, nas intensidades, no ritmo, vamos dizer, no ponto culminante da frase, naquela palavra que merece uma atenção especial. Se você faz aquilo, você vê todo o resto. Então, isso é um comportamento musical, porque a literatura e a música são muito parentes, né, Luiz Arthur? Elas têm um grau de abstração, porque uma palavra pode ter um sentido para você e outro para mim. Quer dizer, é claro, elas têm uma certa fidelidade, mas elas são mais abertas do que você olhar um copo. Aliás, até um copo também você pode ter mais de uma visão de um copo. Eu acho que a sensibilidade é uma coisa tão individual que você pode ver toda a realidade, cada um de uma maneira. Não existe uma realidade, existe a realidade, como diz o Joyce, modalidade do visível vista através dos seus olhos. Ou seja, cada um vê a realidade a partir dos seus olhos, né? Isso serve para escuta, isso serve para... Mas no texto, eu acho que esse olhar musical no texto, eu acho que ajuda muito a você compreender aquilo que o autor que escreveu, o dramaturgo, quis falar, mais do que o personagem. Eu acho que o texto que leva o personagem. Então, você Sem falou dúvida da nenhuma. As musicalidade. encostas, você falou de pausas, silêncios, tá tudo escrito ali nas pausas, nos silêncios. Olha só, estou pedindo aqui até para a Cíntia lá. A Cíntia está lá num outro lugar lá. Dá uns prints na tela aí, porque depois que a gente salva a live, as perguntas, as falas, muita gente participando, as pessoas que são todas admiradoras do seu trabalho. Então, para não se perder aí, tenta Obrigada, dar um obrigada. print nas páginas. Mas a Ana Márcia te entregou aqui. Lembra que a gente fazia leitura de bula de medicamento?
Quem lê bula de medicamento lê qualquer coisa, Ione. Até isso você acredita? Ô, Já Luiz Arthur, fizeram Ana já. Márcia, que maravilha, Ana Márcia é muito querida, trabalhou com a gente. Ainda lembra disso até isso. É isso que eu estou falando. A Ana Márcia trabalhou comigo há mais tempo, e isso está com ela, ou seja, agora ela é uma artista plástica, produzindo, fazendo coisas maravilhosas, ela está levando essa sensibilidade para o trabalho dela. E isso serviu para alguma coisa, porque você, quando você trabalha a sua sensibilidade, você está trabalhando a sua personalidade de artista, até de vida, né, Luiz Arthur? Até maneira de ver o mundo, que eu acho que modifica. Se você tem uma experiência de uma sensibilização do olhar, do ouvido, dos sentidos, da inteligência, o mundo fica um pouco melhor. E agora, então, esse contato que eu tive com o Joyce, agora eu agradeci. Você tem que agradecer esses grandes criadores, esses grandes artistas, porque é uma questão de dignidade humana, né? Você vê que existiu um escritor como James Joyce e outros tantos artistas que vão chegando até você, e você fala assim, puxa, o ser humano é um pouco mais do que essa banalidade que a gente está vendo agora. Então vamos manter a esperança em dias melhores, acreditar que todo mundo tem o seu lado a ser desenvolvido, a ser cultivado, né? Que a gente tem que se cultivar. Se você parar na banalidade, você vai ser banal como qualquer um, ou vai paralisar, ou vai deixar de se, né? Eu acho que você se cultivar é até o final da vida. Então, eu já tenho 40 anos eu continuo querendo aprender e me cultivar. Tem muita coisa ainda. Tem muito livro que eu não li, que eu quero ler. Tem muito filme que eu ainda tenho que ver. Tenho que ver mais de uma vez. E Não muito acaba. espetáculo para dirigir ainda. Muitos Se espetáculos Deus para quiser, Luiz dirigir. Arthur. Se Louco Deus para quiser. ver realmente o vestido de noiva, porque eu tenho certeza que vai ser mais um marco na sua carreira. E aí, Ione, a gente está quase entrando na reta final. Viu como é que passa rapidinho? É Passa verdade. rápido demais. Eu estou achando que a gente vai ter que fazer umas 5 lives com a Ione para Luiz poder. Arthur, eu posso fazer outra pergunta? Por O que, que favor. você, o que, que você acha de Nelson Rodrigues? Dá a sua opinião, eu quero ter curiosidade de saber. Eu fiz a pergunta para você porque realmente eu acho o Nelson Rodrigues o maior dramaturgo de todos os tempos brasileiro. Por causa desse viés de ter uma característica muito particular que não é restrita só às expressões que ele coloca de fácil identificação, né? O tal do Batata, né? O nome dos personagens se repetem, a Glorinha, enfim. As rubricas que são incríveis, né? É, Eu fui são assistir o Ensaio do maravilhosos. Amaury e ele fez uma menção a calúnia, como é que é? Calúnia maravilhosa. Não é. Então, enfim, são citações extraordinárias que fazem a gente identificar com muita clareza. Eu que pude fazer Nelson Rodrigues no teatro, né? E já dirigi também o Nelson, com alunos, inclusive, eu acho sensacional. O Jorge Emil, que é um ator É, gigantesco, que está radicado em São Paulo, né, fazendo muitos trabalhos. O Jorge Emil ele tinha uma frase, desde a época que a gente fez o Beijo na Foto, que ele dizia o seguinte: Nelson, até quando é ruim, é bom. Até quando é ruim, é bom. Ione, deixa para a gente. Estamos entrando aqui, eu quero aproveitar esses 2 últimos minutinhos. Eu estou fazendo uma mesma pergunta para todos os convidados. A Ione de Medeiros de hoje, se pudesse falar alguma coisa, dar um conselho para a Ione de Medeiros lá, aquela menina de mais de 40 anos atrás, que estava querendo começar a ser diretora, trabalhar com teatro, o que a Ione de hoje diria para aquela Ione lá que queria trabalhar com teatro, mas ainda não tinha efetivamente começado no nosso ofício? Luiz Arthur, eu vou te falar uma coisa, sabe o quê? Não ia adiantar nada, porque para eu acreditar no que eu acredito hoje, eu teria que viver tudo que eu vivi hoje. É isso O que eu, aí. tanto é, a pessoa mais, a gente até, os mais velhos gostam de dar conselhos, mas eu descobri isso. Você precisa viver para você adquirir confiança e clarear suas escolhas, porque naquela época, se eu falasse para mim mesma que arte é a melhor coisa do mundo, era uma palavra que alguém me passou, mas não é a certeza que eu tenho hoje. Mas uma coisa que eu aconselho, né, aproveitando já na minha experiência, é que quem quer fazer arte não deve deixar de fazer.
há uns tempos atrás eu falava, não, acho que isso é uma escolha tão individual, é melhor cada um fazer a sua escolha. Hoje eu me atrevo a dar esse conselho. Mesmo que a pessoa não acredite muito, como eu acho que eu não diria nada para mim, como se eu estivesse começando, porque não ia adiantar, mas eu me atrevo a dizer, façam arte, porque você vai ficando mais velha e o que te acrescenta na vida como experiência, como tudo, como esperança, como credibilidade, como, não sei, é tanta coisa, eu acho que não tem nada que substitua. Então, quem escolheu esse caminho, eu aconselho a não desistir, apesar de tudo. Como Mesmo no diria o Beck, isolamento, mesmo na pandemia. é meu, como diria o Beckett, eu gosto muito dessa frase, não que eu tenha ilusões, mas alguma coisa vai acontecer, né? Então, Como mesmo sem aconteceu muitas agora, ilusões, como aconteceu agora esse encontro tão lindo com você. Sou seu fã, você é uma mulher obrigada, que Lisata. merece toda a nossa reverência, porque realmente é rainha. Você é a rainha. E ponto final. Obrigada, É isso Lisata, que eu muito acho. obrigada. Hein? Foi uma honra para a Você Escola falar de para Teatro mim, eu PUC-Minas. também fico muito feliz de ouvir isso de você, né? Claro. Ah, ganhei o dia. Ganhei a noite. Eu Ione, que te Deus te agradeço o pague, meu amor. convite. Fica com Deus. Foi uma maravilha, uma bênção te ter aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu demais com a sua fala, com o seu pensamento, com a sua sabedoria. E dá esse Eu fico com recado para medo os de seus acabar e não alunos. gravar essa devoção